pais sempre foram muito rígidos comigo. E quando eu tava na escola, eu acabava sendo tudo que eu gostaria de ser em casa, na escola. Eu, com 11 anos de idade, já beijava vários garotos da escola. Sim, porque na minha casa, o meu pai e minha mãe eram super rígidos, a minha mãe era da igreja e eu nunca podia expressar a minha opinião, o que eu pensava, o que eu falava. Tudo era silenciado por eles. Isso fazia com que eu me sentisse muito sufocada dentro de casa. E quando eu chegava na escola, eu queria me expressar, eu queria ser eu. E eu sempre fui intensa com as minhas coisas. Eu sempre fui uma menina muito, muito cheia. E o meu pai e a minha mãe sempre me lapidou e sempre me cortou. Me lapidou não, sempre me cortou, sabe? Pra eu não expressar de uma forma tão aberta como eu era na escola. Na escola, como eles não estavam, então eu era uma menina que abraçava os meninos, que beijava, que era toda carinhosa, eu era apegada. Eu não podia sentir um pinguinho de afeto, de amor, que eu tava toda derretida pelos garotos. E acabava que a minha fama na escola começou a ser de rodada, né? Todo mundo falava que eu dava pra todo mundo, mas isso é mentira. Mas eu não tava meio que nem aí por conta disso, eu tava feliz do jeito que eu era. Até que um dia, a minha irmã mais velha, que já não mora mais comigo, com os meus irmãos e os meus pais, foi lá em casa. E aí, eu e ela fomos levar a minha irmãzinha no berçário. Nós deixamos a minha irmãzinha no berçário e na volta pra casa, eu vi aquele garoto da escola que tava me cantando e tal. Ele tava sentado tipo numa muretinha. E ele deu tchau, eu vi ele me viu também e ele me chamou pra conversar. E eu perguntei pra minha irmã se eu podia ir. Minha mãe disse que tudo bem e voltou pra casa. E eu fiquei lá conversando com ele todo carinhoso, todo romântico, todo amorzinho comigo. Eu não lembro o que ele falou que ele queria pegar e pediu pra gente ir lá na casa dele rapidinho, né? E eu, inocente, fui. Era 2 ruas pra cima de onde nós estávamos, bem perto, inclusive, da minha casa também. Quando eu cheguei lá na casa dele, eu lembro que a gente chegou, eu entrei, o irmão dele tava lá. E aí, esse garoto já começou a me puxando pro quarto dele. Ele me puxou pro quarto dele, fechou a porta e começou a me beijar. E começou a vir e assim, eu não conseguia me expressar, porque eu sabia que aquilo não era legal, mas eu não conseguia falar nada. Então, naquele momento, ele começou a meio que fazer o que ele queria. E, sinceramente, ele fez o que ele queria. Naquele dia, eu perdi a minha vida com 11 anos de idade. Eu não senti prazer, eu não senti dor. É claro, eu senti um desconforto, mas eu não senti nada. Eu tava parecendo uma cama, sabe? Sem expressão nenhuma. E, bom, ele fez o que ele queria fazer, depois ele deitou do meu lado, sabe? Ficou ali. E eu, super desconfortável, só consegui olhar pra ela e falar, eu vou embora. Me levantei. E ele não, ele tentou fazer com que eu ficasse mais, tal, mas eu bati o pé e fui.